Plano de estudo tutorado, 5º ano, ensino fundamental, PET final avaliativo, história. Então, vamos iniciar as atividades do PET avaliativo de história. Questão 1. Observe a imagem. Então, a gente tem essa imagem aí, com essas pessoas. Onde essas pessoas estão? Preste bem atenção. E agora vamos responder. Esses povos eram chamados de... Palavra que se refere àqueles que não tinham moradia fixa e por isso se mudavam de acordo com a oferta de alimentos e com o clima de cada lugar. Então, essas pessoas aí, eles tinham uns costumes, né? Eles eram chamados de quê? Porque eles se mudavam bastante, não tinham moradia fixa. Então, lembra um pouquinho de tudo que você aprendeu e você vai responder aí. Qual a alternativa preenche corretamente a lacuna acima? Letra A, pré-história. Letra B, sedentários. Letra C, paleolítico. Ou letra D, nômades. Então, você vai olhar uma dessas aí e corresponde, né, a essa lacuna aí, tá? Pessoas que não tinham moradia fixa. Vamos para a questão número 2. Leia o texto a seguir. Pré-história. Pré-história é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos. Divisão da pré-história. Paleolítico. Paleolítico é o período mais extenso da pré-história da humanidade, compreendido entre seu surgimento por volta de 4,4 milhões de anos até 8.000 anos antes de Cristo. Nessa época, os homens viviam em bandos e ajudavam uns aos outros na obtenção de alimentos através da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes e ovos, o que os obrigava a uma vida nômade. A baixa temperatura leva os grupos de hominídeos a se abrigar em cavernas e a construir habitações com galhos de árvores e a compartilhar o uso dos rios, das florestas e dos lagos. Os instrumentos utilizados a princípio eram de osso e madeira, depois lascas de pedra e marfim. Fabricavam machados, facas e outros instrumentos pontiagudos. Uma descoberta importante nesse período foi o domínio do fogo. Neolítico. No período neolítico, novas modificações climáticas alteraram a vegetação, aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram nas margens dos rios, o que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura com o plantio de trigo, cevada e aveia. Aprenderam a domesticar alguns animais e a criar gado. Surgiram os primeiros aglomerados populacionais, com finalidade principalmente defensiva. Seus objetos tornaram-se mais bem acabados, pois a pedra, depois de lascada, era esfregada no chão ou na areia até tornar-se polida. Idade dos metais. O desenvolvimento de técnicas de fundição de metais possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. Letra A. Sobre a pré-história, analise as afirmativas. 1. Os primeiros hominídeos dividiam as tarefas entre homens e mulheres, enquanto aos homens cabia a caça, a confecção de instrumentos e a defesa do grupo, às mulheres cabia a coleta de frutos e de raiz e o cuidado com as crianças. 2. Na pré-história, o homem descobriu o fogo, elemento fundamental para a mudança de sua alimentação, que passou a ser mais variada. 3. O período paleolítico é marcado pela observação de planetas pertencentes ao sistema solar, como o próprio Sol e a Lua, incluindo estudos sobre seus movimentos e suas atmosferas. É correto afirmar que: letra A. As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. B. Apenas a afirmativa 3 é verdadeira. C. As alternativas 1 e 3 são falsas. D. Todas as afirmativas são falsas. Então, nessa aqui,
nessa atividade sobre a pré-história, então você vai analisar todas essas afirmativas e vai ver o que é certo, o que é errado, prestar atenção e depois aqui você vai ver se a 1 e 2 forem verdadeiras, ó, a gente tem a 1, a 2, né? E a 3 aqui. Se for verdadeira, você vai marcar ela, mas se só verdadeira for a 3, você marca a opção B. Se a 1 e a 3 forem falsas, vou marcar a opção, a letra C. Se todas forem falsas, vai marcar a letra D. Mas para isso, você vai voltar ao texto, vai ler direitinho, para depois você chegar nessas conclusões aqui, né? Para analisar as afirmativas que aparecem aí. Tá? Faça com atenção, leia novamente. Letra B. A agricultura marcou o início da civilização, pois graças a ela os seres humanos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. O crescimento da agricultura contribui para... E aí a gente tem uma informação, né? Aí na letra B, e aí vem assim, o crescimento da agricultura contribui para quê? E aí você olha as opções, contribui para a criação de animais domésticos, para a descoberta do fogo e nomadismo dos seres humanos, para o surgimento da prática do comércio, atividade diferenciada que ainda não existia, ou para a mecanização do campo. Questão 3. Leia o texto a seguir. Após a leitura, complete a cruzadinha. Certidão de nascimento. A certidão de nascimento é o primeiro e mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de eleitor e o cadastro de pessoa física, que é o CPF. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Retirar a certidão é um direito de todos, conforme a Lei 9.534/97, que garante a gratuidade do registro de nascimento e da emissão da primeira via do documento. Nenhum cartório pode cobrar para emiti-la. A lei também garante aos reconhecidamente pobres a emissão gratuita da segunda via de certidão e das demais certidões extraídas pelo Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais. Então, nós temos um texto aí informativo. Leia atentamente a questão 4, certidão de nascimento. Então, nós temos os numerais e vocês têm as dicas aí, né, horizontais e nas verticais. Então, no número 1, nas verticais, na parte que vocês vão preencher a cruzadinha, na vertical, nós temos complemento de nome do primeiro documento do cidadão. E temos também o número 3, na vertical, não pode cobrar para emitir a certidão de nascimento. Depois, na horizontal, nós temos primeiro e mais importante documento do cidadão. Depois, outro documento civil que pode ser emitido na infância. Retirar a certidão é exercer a cidadania porque Número 6. Garante aos reconhecidamente pobres emissão gratuita da segunda via da certidão. Então, vocês têm essa informação aí e vão preenchendo a cruzadinha. A linguagem da pintura. As pinturas em paredes de cavernas estão entre as mais antigas manifestações culturais da humanidade. As misteriosas figuras de animais, touros, éguas, cavalos, bisões, estão entre as pinturas mais conhecidas. E por serem pinturas feitas em rochas, são chamadas de rupestres. Os artistas da pré-história usavam cinzéis de madeira, carvão, terra e tintas vegetais. Muitas dessas pinturas eram feitas em locais de difícil acesso, como o teto de cavernas. Provavelmente, seus autores pintavam-nas em posições desconfortáveis e, além disso, algumas pinturas foram feitas em locais de pouca luminosidade, à luz de rochas. Letra A. Sobre as imagens retratadas nas pinturas rupestres, todas as opções estão incorretas, exceto marque com X. Então, nós temos as opções aí e apenas uma está correta. Nós temos, então, 3 incorretas e você vai marcar a que está correta, né? Todas estão incorretas e você vai achar uma. Retratam palavras, frases e números, retratam seres do espaço extraterrestre, retratam figuras geométricas, retratam plantas, animais e seres humanos.
as imagens retratadas das pinturas rupestres, então você vai marcar uma dessa opção. Uma está correta e as demais incorretas. Letra B. A arte rupestre é reconhecida como uma das mais antigas manifestações estéticas do homem ao longo de toda a sua história. A tinta nesse período era feita de, letra A, terra e guache, letra B, água e vegetais, letra C, terra e vegetais, letra D, terra e frutas. Logo no texto, lá no início, a gente tem essas informações. Questão 5. Leia o trecho a seguir. A memória de um povo está na língua, modo de viver, se relacionar, suas experiências. A memória pode ser registrada por fontes escritas e também através da oralidade, história oral, que serão repassadas para as próximas gerações. A Igreja da Pampulha em Belo Horizonte faz parte da memória coletiva, que é o registro de memórias de um grupo de pessoas que vai contribuir para a sua preservação. Já a memória individual é o registro de memória pessoal, individual, como, por exemplo, os momentos com a família. Escreva uma memória pessoal, sua com a família, e outra coletiva, que faz parte da história do lugar em que você vive, praça, igreja, parque, ponto turístico, identifique-se. Então, você vai escrever uma memória que é sua, né, com a sua família, uma memória que você tem aí. E depois você vai escrever uma memória que é coletiva, faz parte de onde você vive. Pode ser uma história lá no campinho, lá na praça, lá na igreja, no clube, no parque, em algum ponto turístico, que é uma história coletiva, né? A história daquele lugar. Questão 6. Uma das formas de transmissão oral de cultura são as manifestações folclóricas, como as lendas e os mitos. Eles também fazem parte do nosso patrimônio cultural. Liste 10 personagens folclóricos de lendas, fábulas e mitos que você conhece. Então, você vai colocar um nome de 10. Pode ser lenda, fábula, pode ser mito. E você vai colocar aí 10. Lembra, né? E vai colocando aí de acordo com a sua lembrança. Tenho certeza que você vai lembrar de muitos. Questão 7. Observe atentamente o calendário indígena. Então, nós temos o calendário indígena aí os meses do ano, e em cada parte, em cada mês, nós temos uma atividade, né? Então, você vai olhar, está escrito aí direitinho, nós temos o tempo de abacaxi, nós temos da gaivota, e a gente tem várias atividades aí. Então, depois que você observou bem o mês e o que nele os indígenas, né, fazem, cultivam, você vai responder, ó, de acordo com o calendário indígena acima, associe cada acontecimento ao mês correspondente, numerando a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, nós temos aí mês de chuva e épocas da cheia dos rios. Qual é esse mês? Você voltando aqui, ó, no calendário, você vai achar. Qual é esse mês? Nós temos aí de janeiro a dezembro, você vai seguir. Depois, época de colher milho. Olha lá o mês de época de colher milho. Nós temos as figuras aí. Então, você vai olhar cada um e vai relacionar, né? Vai numerar aí o mês que representa cada uma delas. Se a época de colher milho for janeiro, então você vai olhar, ó, o 2, você vai colocar lá no janeiro, ó, que é a época de colher milho. Então, você vai no mês de janeiro e coloca o 2. Depois nós vamos para a autoavaliação. Você vai fazer isso com todos os meses, olhando direitinho o calendário. E aí chegou na autoavaliação, né? É a sua autoavaliação, o que você aprendeu. Caro estudante, o quadro a seguir apresenta afirmações sobre os principais conteúdos e habilidades que você aprendeu neste ano. Leia cada uma das afirmações e marque sim, em parte ou não, considerando o seu aprendizado. Então, nós temos as afirmativas e temos aí sim, em parte não. Então, vamos a um exemplo. Identifique os processos de formação das culturas e dos povos antigos no espaço, percebendo a construção da história humana. Então, você depois vai ler os outros e vai marcando. Mas como você vai fazer isso? Se você consegue identificar os processos de formação das culturas e dos povos antigos no espaço, percebe a construção da história humana, você vai marcar o X no sim. Se você ainda não consegue totalmente, consegue um pouco, você vai marcar em parte o X. Agora, se você não identifica, né, os processos de formação das culturas, dos povos antigos, você marca o X em não.
Depois a mesma coisa com os demais. Ó. Compreendo o que é cidadania, sou capaz de identificar e ter atitudes de respeito à diversidade, percebo ações de preconceito. Se você compreende, você vai marcar o X em si. Se compreende um pouco, em parte, o X em parte. Se você não compreende, você vai marcar o X em não. E assim você vai fazer com todas, né? Até chegar lá no final.